Agência da Boa Notícia Guajubiras. A comunicação cidadã em primeiro lugar. Na Agência da Boa Notícia, os alunos da terceira turma de jornalistas cidadãos aprendem a lidar com as câmeras mais modernas. Mas antes de toda essa modernidade, surgiram equipamentos menos tecnológicos e sofisticados. Para conhecer esses equipamentos, os professores das oficinas de fotografia e comunicação cidadãs deslocaram até o Museu de Comunicação Social, Hipólito José da Costa. Confira agora a nossa reportagem. A gurizada caminhou pelos corredores do museu na companhia do professor de História Veridiano. Os jovens conheceram equipamentos antigos como telefone, rádios, televisores, entre outros. Aqui essa seria a parte mais propriamente da imprensa. Para quem não sabe, essas máquinas são máquinas de tipografia e elas eram as máquinas que funcionavam aqui no prédio desde quando ele foi construído, porque lembra que eu comentei que ele era um lugar onde se fazia jornal, antes de ser museu, né? Então havia essas máquinas funcionando aqui. E atrás de vocês tem uma impressora. Ela derretia chumbo, há uma caldeira aqui. Nessa parte da máquina havia umas peças desse tamanho, bem pequenas, que eram as letras, formas de letra. E a máquina, o objetivo dela então era preencher com chumbo derretido a forma dessas letras, que eram dispostas de uma forma tal que formavam as palavras, que por sua vez formavam frases, por sua vez formavam textos. Isso era feito, como é que acionava essas letras, né? Era acionada digitando, ou melhor, datilografando na época, né? E ao fim disso a gente teria assim, aqui nessa parte que estaria mais ou menos inclinada, uma espécie de chapa com um texto produzido ali a partir do chumbo derretido que agora ficou frio e portanto sólido. Após a visita, conversamos com o professor de História Veridiano sobre seu trabalho no museu. Bom, eu sou o mediador da exposição, então eu acompanho os grupos durante a mediação, apresento um ou outro aspecto da exposição e eventualmente a gente faz alguma reflexão sobre a história da imprensa, o papel da imprensa na vida das pessoas e a importância e os limites dela. Eu sou graduando em História e estagiário aqui do museu. Podia falar um pouquinho do museu, como é que funciona? Posso. Então, assim, o museu, então, ele é aberto ao público. As pessoas às vezes têm a ideia de que, mas assim, para pesquisar no acervo, eu tenho que estar numa faculdade, ou tenho que estar com algum projeto de pesquisa. Não. As pessoas, elas vêm aqui, independente se tem ou não um projeto de pesquisa, para fazer consulta ao acervo. Então a gente vai ter desde ali do estudante no final da graduação que está fazendo o TCC, aquele famoso trabalho de conclusão do curso, tem até o pessoal que está no pós-mestrado, até curiosos. Enfim, ele está aberto ao público, não o horário importante, acho de terça a sexta, das 9 às 18, e no sábado, o setor de imprensa, das 9 ao meio-dia. E desde quando funciona o museu? Quando o prédio virou um museu? Então, como eu havia comentado, o prédio ele é lá do início do século XX, de 1922. Funcionou aqui um jornal chamado A Federação, e aí depois acabou sendo fechado por conta do governo Vargas. Depois disso virou uma espécie de diário oficial do governo, dos anos 30 até os anos 70. E nos anos 70 aí virou museu. O primeiro museu da Corag. E agora Museu da Comunicação, né? Então o museu já existe há mais de 3 décadas. Os professores de comunicação cidadã e fotografia contaram sobre suas impressões sobre a visita. Você escolheu o museu? Eu acho que a escolha do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa para trazer vocês aqui foi muito importante para ter um panorama geral da história da comunicação. É um trabalho muito bem catalogado que eles têm aqui e nos dá um recorte muito importante de como
cresceu, como foi construída a comunicação, principalmente aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul, embora ele faça um panorama bem amplo, né, com máquinas vindas da Alemanha, como funcionavam antes as redações de jornais, as impressoras que vocês puderam ver, que utilizavam chumbo para fazer os tipos, né, os linotipos, e as máquinas antigas, as máquinas de televisões utilizadas antigamente, que eram com filme, não digitais como hoje. Enfim, o documentário que nós vimos também de um fato jornalísticos, né? A questão do furo, da importância do jornalista estar presente e atento a um fato. E de uma forma geral, é isso, para vocês ampliarem o conhecimento que vocês estão tendo lá na agência da Boa Notícias sobre o jornalismo cidadão. E o que tu acha que aqui no museu a gente aprendeu que envolva também a fotografia? O que tem a ver, o que a gente aprendeu no museu com a tua matéria, a tua oficina? Em relação à fotografia, a gente pôde aqui exercitar, né, a questão da legenda fotográfica, das anotações, que isso está junto da fotografia. Podemos conhecer as máquinas, algumas máquinas antigas que eram usadas para fotografia, junto com os outros equipamentos. Eu acho que o museu ajuda a contar não só a história da comunicação, mas a nossa própria história, na medida que o jornalismo ele tem essa proposta de contar a nossa história diariamente. Então, não só as ferramentas que a gente utiliza tecnicamente para fazer a comunicação, mas as lógicas que estão por trás dessas ferramentas, né? Como elas são pensadas e para que elas são usadas, né? E pensar que a gente não precisa obrigatoriamente seguir o mesmo raciocínio que vem, como essas ferramentas e essas lógicas vêm sendo processadas pelo jornalismo. A gente pode fazer diferente disso. Então, conhecer a história não significa se manter nela no modo como ela foi pensada, arquitetada até hoje. A gente pode ir transformando, revolucionando essa história e tentando fazer diferente do modo como essas ferramentas têm sido utilizadas. Então, a gente tem várias ferramentas nas mãos. Antes eram as máquinas de datilografar ou alguma outra ferramenta, as máquinas gigantescas de impressão. Hoje em dia tem outras ferramentas e a gente tem que aprender a utilizar essas novas ferramentas e perceber como as ferramentas antigas foram utilizadas antigamente, nos pode permitir novos olhares criativos sobre as ferramentas que a gente dispõe atualmente para conseguir revolucionar as lógicas da comunicação. A jornalista cidadã Claudinéia da Rosa comentou sobre o que mais lhe interessou no museu. Então, Claudinéia, o que tu achou de interessante aqui no museu? Eu achei interessante porque, para quem quer ser um jornalista, aqui a gente pode conhecer mais da comunicação, né, como era antigamente. E para quem quer ser um jornalista, quer seguir esse ramo, essas coisas, eu acho que deveria vir aqui. É bem importante. E tu voltaria aqui, talvez, algumas outras vezes, para ver algumas outras coisas que dessa vez não teve oportunidade ou alguma coisa assim? Sim. Porque se eu quero seguir esse ramo, eu acho que eu devo pesquisar mais para saber, para poder levar isso para minha vida também.